Olá pessoal, boa tarde a todos vocês que estão aí nessa quarta-feira. Quarta-feira é dia de falarmos sobre filosofia pastoral ou filosofia do ministério pastoral. Opa, o que é isso? Que assunto é esse? Que novidade que eu nunca ouvi falar sobre filosofia pastoral. Fica conosco que nós vamos estar falando sobre filosofia pastoral. Depois, é claro, da nossa vinheta, da nossa Academia Jornada de Honra. Você que é líder, que é pastor, você que ama a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre mais um tema de filosofia ministerial. O que é filosofia ministerial? Ontem falamos sobre teologia pastoral, o que é a teologia pastoral. E hoje nós vamos estar falando esse assunto que tem intrigado a mente de muitos pastores, muitos amigos que têm mandado mensagem para mim falando: Pastor Jackson, que negócio é esse, meu pastor, de filosofia ministerial? Vocês vão entender. Foi para isso que Deus me chamou, para estarmos aprendendo juntos sobre a palavra de Deus. Fica conosco aí depois da vinheta. Filosofia do Ministério Pastoral. Que disciplina é essa? E da onde que vem o termo filosofia? É claro que nós, graças a Deus, aprendemos um pouco e somos escolhidos por Deus para estar falando para vocês sobre os aspectos filosóficos. O que é a filosofia? A filosofia pastoral. Filosofia, ela tudo que você organiza um pensamento, você organiza um entendimento, aquilo ali já se torna uma filosofia. Então tem filosofia do sucesso, tem filosofia da empresa, tem a filosofia da determinada instituição e a filosofia ministerial ou do ministério pastoral é o conjunto de pensamentos em que se dá aquele determinado ofício, que no caso é o ofício pastoral. Então nós vamos estar falando aqui sobre o ofício pastoral. Primeiramente, eu te peço, antes de nós começarmos a falar, nós vamos falar aqui sobre 3 tópicos do ofício ministerial. Eu te peço, você que está acompanhando o nosso canal, eu peço para vocês, curta o nosso, dá um like aqui, antes de nós estarmos falando, isso vai acrescentar muito na sua vida ministerial, muito mesmo. O nosso canal está começando a crescer e o YouTube, ele entende que deve enviar o vídeo para alguns ministros, para alguns pastores, e eu peço para que vocês possam estar compartilhando aí este vídeo, o canal Academia de Honra, que vai ser de muita bênção para o seu ministério. Então, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal Academia de Honra. Vamos falar agora sobre o tópico filosofia do ministério pastoral ou filosofia pastoral. Quais vão ser os temas que nós vamos abordar? Primeiro, o primeiro questionamento que nós vamos fazer, olha só, lembra-se, a filosofia, ela começa com um questionamento. Se você for ver o vídeo que está aqui, que foi o primeiro vídeo que eu fiz da nossa série, da nossa playlist, Filosofia Ministerial, lembra que eu falei que a filosofia, ela é os questionamentos que você deve fazer? E no vídeo passado, na quarta-feira passada, eu disse sobre quem sou eu, qual é o meu chamado ministerial, certo? Hoje eu quero fazer a pergunta. Então, quando falamos de filosofia, falamos de perguntas, falamos de questões, isso mesmo. Aí alguém ensinou você a nunca questionar. Alguém te ensinou, não questione, mas é claro que você deve questionar. Tem um Salmo 34, se eu não me engano, que fala, né? Que fala, ó porque... Tem uns salmos que fala: ó, por que te abates, ó minha alma? Ó, porque está abatida, ó minha alma, tá vendo?
Aí vem uma pergunta, aí já é uma filosofia. Tudo que pergunta é filosofia. Então, primeiro, quais vozes eu devo ouvir? Este é o primeiro tópico. São 3 tópicos, tá? Então, primeiro, quais são as vozes que eu devo ouvir no ministério pastoral? Então, vai aparecer muitas vozes dizendo: pastor, faça dessa forma, pastor, faça daquela forma, pastor, direciona-se, vamos direcionar o evangelismo para tal dia. Outro irmão: pastor, vamos fazer uma vigília na nossa igreja, vamos fazer um trabalho. E aí é que entra as vozes, né? Então fala comigo assim, as vozes. Quais são as vozes que eu devo ouvir? Porque tem muitas vozes, né? Então, primeiramente, eu quero trazer a sua lembrança, a sua memória, como é a voz de Deus. Então, a voz de Deus, ela é uma voz calma, uma voz tranquila, e você, evidentemente que você vai botar o seu joelho no chão para você orar, para você ter um discernimento de como Deus vai revelar para você quais direções que você vai tomar, quais direcionamentos que você vai tomar, estratégias na obra de Deus que você vai tomar no seu ministério. Então veja bem, quais são os canais que Deus ele fala conosco, nós, pastores, líderes e ministros do Evangelho. Primeiro canal tá aqui, é o primeiro canal que Deus fala conosco, é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se você está em dúvida, quais as decisões que eu devo tomar, quais as atitudes que eu devo tomar, o que eu devo fazer, isso são questões filosóficas. Evidentemente que a primeira direção que você vai ter é na palavra de Deus. Abra aí uma palavra revelada. Deixa Deus falar com você através da palavra. Meus irmãos, vamos agora para a terceira pergunta filosófica sobre o ministério pastoral. Mas antes disso, eu te peço, curta, compartilha e comenta este conteúdo se está fazendo sentido para você. Eu quero falar sobre a terceira pergunta que você deve fazer em relação ao seu ministério pastoral. Você vai perguntar: por que eu estou realizando esta obra e o que Deus espera o que eu faça? Então são 2 perguntas. Por que eu estou realizando esta obra e o que Deus espera de mim que eu faça? Por isso eu quero ler com você, quero te convidar a ler uma passagem bíblica do apóstolo Pedro, né? Eu estou aqui pegando a Bíblia, e eu vou ler aqui para vocês a palavra do Senhor aqui em 1 Pedro, capítulo de número 5, tá? 1 Pedro, capítulo de número 5, que está dizendo assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto-os, e eu peço que sejam participantes da glória que se há de revelar. E no versículo 2, está falando assim no versículo 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, e não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como todo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Servindo de exemplo ao rebanho. Então, eu vou colocar aqui, lembra lá quando Jesus lhe disse: Pedro, tu me amas? Tá? Então, o amar, então, apacentai minhas ovelhas. Este é um chamado de Deus para a sua vida. Então, o porquê estou realizando esta obra? Você está realizando essa obra porque Deus te deu esse chamado, porque Deus te deu essa incumbência, porque Deus determinou que você cuidasse deste rebanho e que você fosse zelador deste povo,
Então, ser um líder não é fácil, ser um pastor não é fácil. Então, as vozes que Deus ele vai te direcionar, primeiramente, você tem que perguntar: Senhor, és tu que está falando comigo? Porque vai aparecer muitas vozes, vai aparecer muitas opiniões, vai aparecer muitas conversas, e isso pode acabar te confundindo. Então, por isso que serve a filosofia, para isso que serve a filosofia do ministério pastoral. A segunda pergunta que você vai fazer: o que Deus espera que eu faça? Então, primeiro, por que estou realizando essa obra? Porque Deus ele me deu um chamado. E o que Deus espera que eu faça? Que eu apacente as ovelhas, que você apacente as ovelhas com bom ânimo, com boas atitudes e principalmente com voluntariedade e animosidade para você realizar os propósitos de Deus. Então, você vai realizar o desenvolvimento dos líderes, desenvolvimento da obra, desenvolvimento pastoral, sempre com a oração, sempre com a leitura bíblica diária e o desenvolvimento pastoral que se dá de acordo com o que Deus ele quer para a sua vida. Bom, no último tópico, falando de filosofia do ministério pastoral, a pergunta que muitas vezes algumas pessoas elas têm é: como vou terminar a tarefa que Deus ele me deu, como vou terminar aquilo que Deus determinou para a minha vida? É simples, meus amados, é simples. É você colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Ele vai se responsabilizar pelo seu chamado. Ele vai se Tem alguém que fala: um homem está me travando. Um homem não vai te travar. Tudo está no controle. Então, como é que você vai fazer esse desenvolvimento ministerial? Como é que você vai fazer esse desenvolvimento pastoral? Para isso que nós temos os nossos cursos Academia de Honra, em que você tem a oportunidade de estar entrando no nosso grupo, entrando na nossa mentoria, entrando no nosso site www.academiadehonra.com.br e você abrindo os estudos pastorais. Então, a teologia pastoral, ela é uma ferramenta, o curso Liderança de Honra é uma ferramenta, e o curso Psicologia Pastoral, em que trabalhamos o aconselhamento, é outra ferramenta que você vai ter. E quando você juntar todas essas ferramentas, você vai estar realmente preparado para que você desenvolva este ministério, para que você desenvolva a obra, a sua responsabilidade que Deus colocou para você cumprir na terra. Então, muitas vezes você diz: eu estou sozinho nessa caminhada, eu estou sozinho nesta caminhada. Você não está sozinho, Deus ele está com você. Então, fica conosco, acompanha o nosso canal, acompanha o nosso site, e o Espírito Santo ele vai te conduzir. Então, agradeço a todos vocês e continue acompanhando aí o nosso canal. Fiquem todos na paz do Senhor.